meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês para a alegria de alguns, desespero de outros. Mas nós estamos sempre com muita felicidade, sabe? Cada vez que eu venho gravar esse programa é uma delícia. Nossa Senhora, aqui a temperatura está assim em torno de 40 graus centígrados, sabe? Eu saio, daí eles vão pôr aqui o frango para assar, que daí fica, né? Pois é coisas da técnica moderna. Eu gostaria de abrir esse programa tocando num assunto que eu sei que vai ser difícil, muita gente não vai entender. Aqueles mais afoitos vão achar que eu estou defendendo uma posição ou outra. Quero deixar claro o seguinte: o Brasil vive um momento de comoção, olha que coisa bárbara isso, e alegria com a execução de um brasileiro lá nos Cafundó do Juda, vamos chamar assim, né? A Indonésia nunca foi um país que marcou pela democracia, pelos direitos humanos, nada disso. Era uma democracia, inclusive, recente. Esse presidente que está lá foi eleito, acho que na época da Dilma. A desgraça lá nesse aspecto foi igual a nossa aqui. Mas daí, vejam bem, eu não vou entrar no mérito da questão, deixa eu repetir. Vocês sabem o que é mérito da questão. Eu não vou entrar no mérito. O mérito quer dizer, eu não vou aprofundar a questão. Eu não vou no cerne da questão, tá bom? Eu não vou aqui discutir se a pena de morte é uma solução ou não, se foi bem aplicada ou não, se o sujeito é um traficante contumaz ou não. Não estou discutindo esses aspectos. É um ser humano que foi assassinado, porque para mim pena de morte não passa de um homicídio, pelo Estado, depois de 11 anos de agonia, quando a própria lei diz que, ainda que sentenciado à morte, deve-se preservar o cidadão. E eles mantêm o sujeito preso durante 11 anos dizendo, olha, você vai morrer. Só isso já é uma pena. E depois aquele requinte final. Olha, hoje você terá o direito de escolher se morre deitado, de cócoras, de joelhos. Olha que coisa. Olha, você vai ser morto por 11 atiradores, mas só 3 têm bala. Isso tudo é dito a ele. E depois, olha, hoje você já pode chamar um parente seu para se despedir. Tem coisa mais cruel do que isso? Ainda que seja o pior dos homens sobre a face da terra. É esse o aspecto. Eu estou discutindo o aspecto humano, o aspecto cristão. Eu não estou entrando na legislação, que para mim não vai resolver nada. Não existe crime pior do que contra o ser humano. Não existe crime pior do que homicídio. E no Brasil, o homicida com 5 anos está na rua. Então pegar um mula, porque esse rapaz, é outro aspecto que eu quero discutir. Esse rapaz não era um grande traficante internacional, não. Ele era um viciado que se endividou num negócio mal feito, ficou devendo 100 mil reais e achou convencido, aí sim, pelos intermediários dos grandes traficantes, que fazendo uma viaginha daquela ele ia solucionar o problema. Foi e quebrou a cara. Nesse aspecto, bem feito. Agora, daí para se executar friamente, cruelmente, como foi o caso desse rapaz, né? Por ser apenas uma mula, existe uma pirâmide. Pirâmide é isso aqui, tá? Que a polícia costuma trabalhar com essa pirâmide do tráfico, principalmente do tráfico internacional. A base da pirâmide, o meio da pirâmide e o ápice da pirâmide. O mula é esse que leva e traz, que carrega, que corre o risco, que vai para a cadeia. É a base da pirâmide. Eles deram uma demonstração ao mundo de que nós somos contra o tráfico, mas estão matando uma mula. Eu quero ver se o senhor presidente da República da Indonésia vai ser tão eficiente para localizar quem encomendou. Esse é o ápice. Esse que não foi morto.
o cara que encomendou essa droga para essa mula burra. Esse é o caso. Então essa é a minha posição. Eu não estou discutindo aqui se é melhor ou é pior, tá bom? Tem muita... porque quantas pessoas... E são uns argumentos tão infantis. É porque você não pensa quantas pessoas ele felicitou. Penso sim. Agora, penso também que esse pessoal da Petrobras felicitou muito mais gente. Muito mais crianças morreram de fome por falta desse dinheiro que eles roubaram. Então vamos matar todo mundo, põe no paredão e vamos. Para com isso, não é assim. Bom, mas eu já falei o que eu tinha que falar, né? É isso mesmo, é cruel, o negócio é muito cruel. Eu não sou, o meu cristianismo não permite, tá? Tá bom. Mas o Cerveró está de volta. O Cerveró, puxa, eles não produzem o programa, não põe nada escrito e depois ficam dando um sinalzinho como se eu entendesse de mímica. Pois não, dona Valéria, o que você quer? O Ice nunca saiu daqui. Mas será que... Isso, sem esse chicote, ele tá aqui. Ele tá aqui porque ele sabe de tudo. Ele é o meu assessor plenipotenciário. Ele tá aqui pra saber se alguém vai brigar comigo, hein? Não, você sabe, quer brigar, briga, tá bom? Não faz nada, né? Ele é bonzinho. Ele também não gosta de coisas cruéis. Ele não gosta de maldades contra pessoas. Mas o Cerveró, eu dizia, está de volta à prisão. Esse fato, tenho que colocar isso para vocês. Vão me dando um sinal de hora, viu? Porque hoje eu tenho tanta coisa boa para falar que eu não quero perder. Gente, ele voltou para a prisão por quê? Porque venderam fumaça. Sabe o que é vender fumaça? Olha, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Encheram a cabeça da tiragem e do delegado, ele foi lá e clau. Isso colocou o Cerveró no veneno. Para nós até que foi bom. Ele falou, então agora eu vou abrir a boca. E já começou incriminando logo a dona Dilma, dizendo que ela fazia parte do conselho, ela sabia de tudo, essa compra lá da usina nos Estados Unidos, aquela sucata, ela sabia, e já começou. E tem muito mais munição. Tem muito mais munição. Tô sabendo disso. Ele tá no veneno. E daí alegar, não, é porque ele tá fazendo movimentação financeira, transferindo bens para os filhos. Um daqueles bens é de origem, é herança, segundo já se constatou. E os outros dois, ele adquiriu ao longo... Ganha 100 e poucos mil um diretor da Petrobras. Dá para comprar 2 apartamentos. Até aí tudo bem. Eu não estou falando daquele dinheiro que está lá no exterior. Agora, a dona Sem Graça Foster, fez a mesma coisa. É isso que ele está no veneno. Recentemente ela transferiu alguns bens dela para a filha e para o filho. Então, qual foi o crime novo que ele cometeu? A mesma coisa que fez a dona Foster, a Sem Graça, né? Então, aí a pergunta dele, então por que ela não só não foi presa, como foi mantida no cargo? E vem o novo ministro agora de Minas e Energia, de babas e... Eu digo de babas e choques, né? Energia é choque, baba é babão. O novo babão lá de plantão, o ministro de Minas e Energia, já confirmou ela como presidente. É todo mundo com o rabo preso. Aquilo parece sabe aquele cordão de elefante que não entra no circo? Um com a trombinha amarrada no rabo do outro? É assim, eles andam tão assim. Sabe aquele cordão? É isso. Então, falta ou já passou? Já passou? Poxa, aí, tá vendo? Então, o Cerveró tá no veneno, o Cerveró pode começar a falar mais do que já disse, e isso vai ser excelente. Bom, a nossa colega Eliane Cantanhete, que eu reputo uma das mais bem informadas jornalistas, na sua coluna, ela revelou uma coisa que muita gente comentava, mas ninguém comprovava. E ela disse com todas as letras o seguinte, que ela esteve com a Marta Suplício, e que ela, Marta, disse a ela, Eliane, deixa eu deixar bem claro, que quando ela lançou aquela campanha Volta Lula, presta atenção, lembra-se disso? Antes da eleição tinha aquela Volta Lula.
era com o conhecimento do Lula. Mais do que isso, com o aceno de positivo do Lula. E ela, Marta, ela pode ser o que for, mas louca ela não é. Ela não ia lançar um troço desse sem que ela tivesse algum tipo de respaldo, né, aqui entre nós. Então, veja bem, o veneno do Lula com a Dilma já vem antes da eleição. E agora a coisa se agravou, e muito mais. Muito mais. Por quê? Porque a dona Dilma apeou, ou seja, derrubou todo o grupo palaciano que era do Lula. Não tem mais ninguém. O último foi o Anão de Jardim. Sabe quem é o Anão de Jardim? Com todo respeito aos anões. O Anão de Jardim é o Eduardo Carvalho, aquele que nunca provou porque veio. Não, Eduardo Carvalho. Gilberto? Não, então eu não estou tão louco assim. Olha, se tiver errado, a culpa é deles, tá? Da minha produção, eficiente produção. Então, o Anão de Jardim nunca se explicou por que veio. Mas eu sei por quê. A imprensa sabe, a imprensa que não divulga, claro. Porque ele era o garoto de recados do Celso Daniel, vocês se lembram? Aquele que foi morto pelo esquema deles, né? Ele é exatamente essa figura. É Gilberto. Então é Gilberto. Perdi. Então, ele era um moleque de recado, esses caras que vocês estão vendo aí. Ele pulando, ele tem 1,60 m. Então ele pegava aquela pastinha, saía arrastando a pasta no chão, né? Porque o tamanho dele não dava para... Punha dentro de um Volkswagen azul, subia de Santo André para São Paulo e entregava o dinheiro da corrupção dos ônibus de Santo André para o senhor José Dirceu. Isso tá declarado no inquérito, eu não estou falando bobagem. Ele era o mula, a Valéria lembrou bem, ele era o mula do Celso Daniel e do esquema. Até que um dia o Celso Daniel descobriu que aquele dinheiro, porque o Celso Daniel não era totalmente... O Brasil instituiu o negócio do mais ou menos corrupto. Ele era mais ou menos. Ele sabia que aquilo era ilegal, mas ele achava que era por uma causa maior, que era para ajudar a campanha do partido, ele, Celso. Quando o Celso descobriu que aquele dinheiro estava enriquecendo o Zé Dirceu, que estava enriquecendo o Sérgio Sombra, que estava enriquecendo até mesmo o seu homem de confiança, daí ele estrilou. E ao estrilar, mataram o cara. Esse é o resumo. Então ele só ficou no governo porque ele não tem capacidade de escrever uma carta, esse Gilberto Carvalho. Ele não sabe nada. Não é formado em nada, não é nada. Então, essa figura só ganhou esse posto elevado no governo por calar a boca, para não falar o que ele sabe. Aí até aí é nojento, né? É coisa de escroque. Tudo bem. Agora, pior é a ex-mulher do Celso Daniel. Ninguém dá uma linha à imprensa. Eu não vou usar esse termo, é muito pesado. A imprensa corrompida, não, eu não aceito, que eu sou da imprensa desde que nasci. Gente, a imprensa comprometida, vamos dizer assim, a imprensa não dá uma linha. Ninguém mais lembra que a Miriam Belchior, a ministra, agora mais um outro cargo, presidente da que ela é? Da Caixa Econômica Federal, eu não acredito. A Miriam Belchior era a mulher do Celso Daniel. Agora, me conta, qual é o passado da Miriam? O que fez esta mulher? Qual é a qualificação profissional? Ela é bióloga, não sei, porque eles são tudo assim, né? É biólogo, é parentólogo. Quero saber o seguinte, ela é economista para dirigir a maior instituição financeira do país? Ou é mais um empreguinho de calar a boca? Estão calando a boca dela. Cadê ela? Não se deve, tá vendo? Meu professor de jornalismo já dizia, nunca fale boca dela, porque é carcófago, isso dá melhor, mas eu sou burro. Mas tanto falaram e de repente vem aí o quê? Saco das maldades. Você sabe que cada vez que acontece isso eu morro de rir. Todo mundo aqui em casa, não, mas que é isso? Olha que safadeza. Os meus amigos, tá vendo? Eles são safados. Eu rio as pampas. Eu dou risada. Olha, agora vem a informação da nossa produção. Ela é engenheira
de alimentos. Então ele devia ir para Cobal e não para a Caixa Econômica Federal. Alimento, a não ser que a missão dela seja fazer o povo passar fome, né? Aumentar os juros como já foram no saco de maldade. Primeira coisa que o Quincas, sabe quem é o Quincas? Quincas não é o Quincas Berro d'Água, não. O Quincas Levi, o Joaquim Levi, o empregado do Amador Aguiar, que deixou para o Lázaro Brandão. Quando eu falei no programa Amador Aguiar, todo mundo estranhou. O fundador do Bradesco chama-se Amador Aguiar, morreu. E ficou no lugar dele o Lázaro Brandão, que é o dono. E o Quincas é empregado dele, que é ministro da Fazenda. Entenderam o que é que eu desenho? Oh, para! O Quincas já veio com seu pacote de maldades, sacanagens e safadezas. Não é só maldade, porque maldade até eu já fiz. Sabe, na brincadeira eu faço maldades. Não, mas essa não, essa é sacanagens, sabe? Porque primeira coisa que eles aumentaram, é bom que, por favor, você entenda o que eu estou dizendo. Ah, mas ele aumentou só dos bancos oficiais. Sim, claro, porque a competência do ministro é aumentar os juros nos bancos oficiais. Ou seja, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, tá? Aumentou os juros da casa própria, do humilde que votou no PT, daqueles que votaram. Eu morro de rir porque cadê o rolo no chão? Agora eles não conseguem pagar mais as prestações porque os juros vão aumentar barbaramente. Esse é o saco de maldade, sacanagem e outras coisas mais. Acontece que, indiretamente, ele está servindo ao patrão dele. Ele tem que explicar por que veio. Por que ele aceitou ser indicado pelo Lázaro Brandão para ser ministro? Porque ao aumentar os impostos do financiamento da casa própria para o pobre, não é só para o rico, não. Porque casinha de 500 pau é para pobre, classe média, média baixa. Não é mesmo? Então, ao aumentar esses juros, ele está beneficiando indiretamente o Bradesco. Por quê? Porque os bancos particulares, ao fazerem os seus financiamentos, tomam como base os juros cobrados pelas entidades oficiais. Fui claro? Eu não sou bom de desenho, então eu não gosto de desenhar muito. Mas então, aí está os vários sacos de maldades, né? Agora, vocês imaginem um aumento, quando você vê um aumento do ônibus de 0 pouco, não sei o que, 1 pouco, os black box, sei lá como é que chama aqueles malucos, saem na rua e quebram tudo. Esse aumento dos juros da Caixa foi de 4%, que era, 4 não, quanto era? Você acabou de falar. O que tem agora a ver, veja só, eu tenho que ser que nem aqueles caras, o Rezende, tem que brigar, não vai cortar nada, aqui não corta nada não, é outra coisa, não tem nada a ver com a Caixa, mas como a informação foi passar na hora que eu estava falando da Caixa, mas esse aumento, seja lá qual for, atinge diretamente aquele que pega o financiamento, não faz isso, bola, senão vai sobrar para você. Então é o seguinte, esse programa vale pela autenticidade. Tá? Então é o seguinte, minha gente, já começaram a chegar os sacos da maldade. E vem muito mais, Já aumentou o ônibus, já aumentou o imposto da coisa, o que mais que aumentou? A inflação já subiu. O ISS, então é tão fácil, né? O ISS aumentou, mas o ISS é um imposto municipal. Não tem nada a ver com o federal. É de São Paulo, do Haddad. Saiu. O ISS, Imposto sobre Serviço, que é do prestador, é um imposto municipal. Também teve aumento. Mas o Haddad de onde é? O Haddad é do PT. Então, eu tenho ainda muito mais coisa a dizer, mas o meu tempo não dá. Olha, eu só quero saudar o que eu chamo de reagrupamento. Existe essa palavra? Existe o reagrupamento, né? Então, Chalita, Haddad, Kassab, só tá faltando o André Matarazzo nesse aqui, no trenzinho. Só tá faltando ele. Estão todos se reorganizando. Kassab é ministro, Haddad é presidente, né?
E agora é chamado Xalita, aquele que o dinheiro chegava nas malas, segundo o próprio assessor. Então não tem nada a ver com o prestador de serviço, né? E atenção no saco de maldade, está me informando a Valéria aqui, que tenha um aumento do imposto para as pessoas que tenham empresa e que pagam de imposto essa é a produção de 4 para 27, é um imposto qualquer aí. Olha o aumento de 4 para 27. Quando aumenta 1% no ônibus, eles quebram tudo. Agora eu queria ver se esses caras não iam para a rua para quebrar um pouco também, que esse aumento é significativo. Esse aumento é complicado. Eu tenho que encerrar. O imposto de renda para prestadores de serviço a pessoas jurídicas. Você entendeu? Você é contador, você entendeu? Então, é um exorbitante aumento. E assim eles vão pelas bordas, encaixando o aumento. Fica um negócio terrível. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que a dona Dilma acaba de confirmar que não comparecerá à reunião de Davos ou Davos, como preferem alguns. Por quê? Essa, na minha visão, na minha analfabética visão, é a reunião mais importante na área econômica mundial e que diz respeito muito ao chamado BRIC. O que é BRIC? Muita gente não sabe, ouve falar, não sabe. BRIC é a reunião, a união dos países emergentes. B de Brasil, R de Rússia, I da Índia e C da China, BRIC. No plural fica BRICS. Essa reunião é da maior importância e ela não vai. Não vai porque vai estar doente, não vai porque tem algum outro compromisso. Não, ela não vai para prestigiar a posse do Evo Morales. Já pensou uma coisa dessa? Deixar de comparecer a um lugar que vai expor positivamente o Brasil ao contexto do mundo econômico para ir prestigiar a posse daquele cara que nos roubou uma usina de petróleo da Petrobras? Ela vai prestigiar a posse desse cara? Eu já não entendo mais nada, já estou com muito calor, aqui está um forno, a produção me puxou o tapete e eu vou me embora. Vou me embora, mas contando com a sua colaboração. Por quê? O único programa que você pode conferir que fala isso que a gente falou, e não tem uma linha de mentira. Aqui a gente faz o jornalismo verdade com responsabilidade. Pode conferir. Me processem se for mentira. Então, divulguem. Por favor, eu só peço isso a vocês. Divulguem para que a gente possa manter no ar esse programa. Esse canal aberto, democrático, para que a gente possa criticar. Grande abraço, muito obrigado. Conto com você. Até lá.